Ora então, boa tarde. Bem-vindos a mais um ciclo de conferências dor crónica, não é? Qualidade de vida na dor crónica. Até ao dia 12 de maio, era o objetivo que eu tinha, vamos continuar a dar seguimento a este tema dentro de uma panóplia de vertentes que ele pode ser abrangido. A dor crónica cada vez mais a nível mundial afeta mais pessoas, não é? Cada vez mais temos, em termos emocionais, gatilhos que nos causam mais problemas físicos, não é? E nós não sabemos dar resposta. Em termos de capacidades de médicas, também há pouca capacidade de resposta, e isto porquê? Porque no caso da fibromialgia, do qual eu posso falar, portanto, nós somos medicados não para tratar uma maleita, mas somos tratados apenas para suavizar sintomas. E, aliás, e foi tudo isso que me levou a criar este ciclo de conferências. Portanto, eu não estava preparada, não estou preparada, não quero continuar a entupir, salvo seja o meu corpo com drogas, não é? E que não me estão a fazer nada além de me suavizar hipoteticamente as dores. Muitas das vezes nem isso fazem. Portanto, tinha que haver aqui uma questão. E sendo eu conhecedora e interessada e apaixonada por tudo aquilo que tem a ver para além de nós nesta ilusão do físico, claro que eu tive que começar a usar o conhecimento que eu tinha, não é? E a trazê-lo aqui para mostrar-lhe assim que há a possibilidade de abordar a questão de outra forma. É isso que tem vindo a ser feito ao longo desta jornada. Temos trazido aqui várias pessoas para falar sobre as várias hipóteses de falar sobre o tema. E hoje eu vou trazer mais uma. Esta já é um pouco mais ousada para algumas pessoas que me estão a ver, já é um pouco mais ousada, mas é uma que me deu, em termos de resultados, foi fascinante, não é? Que estamos a falar da terapia multidimensional, já vamos explicar melhor. E, aparentemente, não é? Nós, quando falamos nisto, achamos que é aquela coisa esquisita, mas, sem dúvida nenhuma, foi fascinante. Nunca esperei, sinceramente, que a nossa convidada vai-me perdoar, mas eu nunca esperei, não porque eu não acreditasse na terapia, mas que eu, se calhar, não esperava merecer aquilo. Portanto, isto tem a ver com as nossas emoções, tem a ver com o processo que nós passamos. Vamos então passar já à nossa conversa. Eu falo com a nossa querida Maia Santiago. Obrigada mais uma vez por ter aceito este convite de estar aqui. E eu quero agradecer-lhe pela oportunidade de ter sido sujeita à terapia multidimensional, neste caso arturiana, mas a Maia vai já explicar isso tudo, porque eu nas primeiras sessões, pronto, eu sou resistente, aliás também tem tudo a ver à forma como nós respondemos depois aos tratamentos, porque a cura está em nós também, atenção. Mas quando eu acabei a última, pessoal, foi assim uma coisa assim quase transcendente, porque eu senti uma leveza que foi como se tivessem tirado uma tonelada de cima, não é? E se eu não soubesse qual foi o processo, sei o mínimo que eu consigo saber, me foi fascinante. E eu tenho que trazer isto para vocês, não é? Eu tenho que trazer isto para vocês porque é possível, e por isso eu insisto tanto, é possível termos uma melhor qualidade de vida na dor crónica. Temos que querer e temos que fazer a nossa parte. Maia, é ou não é? Temos que fazer a nossa parte. A terapia multidimensional é mais uma ferramenta, não é? E eu queria que a Maia nos explicasse então um pouco desta terapia multidimensional, o que é ela, o que é essa terapia, como é que ela atua, e depois apresentar, mais para o final, vamos apresentar assim mais sucintamente quem são os nossos amados que nos ajudam tanto. Muito bem, boa noite, boa tarde. Como diz Ana, boa noite, boa tarde, bom dia, onde quer que vocês estejam. Exatamente.
A cura multidimensional, a terapia multidimensional, ela hoje em dia é utilizada de várias formas. Existem vários tipos de cura multidimensional. Na verdade, todo e qualquer tipo de cura holística está se transformando em cura multidimensional nesse momento em que nosso planeta recebe energias que o impulsionam para a ascensão. Então, a gente precisa pensar, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, né? Então, na verdade, para que nós chegássemos aqui nesse corpo físico, ou como bem colocado pela Ana, nessa ilusão de fisicalidade, né? Porque nosso corpo físico, na verdade, é formado por átomos que estão se movimentando lentamente e que, se eles começarem a se movimentar mais rápido, a gente vai virando, nosso corpo físico vai virando cada vez mais um corpo sutil, vai nos transformando em luz, né? Então, nós só temos a fisicalidade porque nós estamos ainda vibrando de uma forma lenta em relação a tudo mais que existe no cosmos. Então, a partir do momento que a gente entende que é um ser espiritual e que esse ser físico ele é apenas uma projeção de várias etapas, né, da sua criação, do momento em que você foi criado como ser individual, você vive várias etapas que vão se projetando até chegar a essa que a gente conhece como a fisicalidade. E para que a gente possa se manifestar aqui na terceira dimensão, é preciso que a gente tenha 4 corpos, que são o físico, o etérico, o emocional e mental. Então, esses 4 corpos juntos, esses 4 corpos atômicos, porque todos são formados por átomos, é que estão atuando para criar o indivíduo da forma que nós conhecemos. Então, a cura multidimensional ela vem para trabalhar nesses outros corpos com os quais a gente não trabalha porque simplesmente não sabe ou se esquece que eles existem. A maneira mais difícil de se experimentar a evolução ao nível espiritual é quando a gente escolhe a fisicalidade, escolhe o corpo físico. Existem outras formas de evolução, mas a gente, eu não sei porquê, deve ser por causa de uma teimosia, né, inata, a gente teimou eu brinco assim, experimentar a fisicalidade, que é a forma mais difícil da gente se curar e evoluir a partir do momento que a gente não tem as sensações concretas dos outros corpos, daquilo que sustenta o nosso corpo físico. Então, a teoria multidimensional ela começa a aparecer em 1989, quase na década de 90, e ela foi canalizada por um canal, o nome dela eu até anotei aqui, Helene Abrassi, em Paris. E, a partir daí, esse canal foi desenvolvendo a terapia multidimensional e vários canais foram se abrindo. Os canais somos nós, né, que estamos no corpo físico e nos abrimos para receber essas orientações. Vários canais foram se abrindo para que os seres de luz pudessem atuar em nossos corpos sutis, que são o etérico, o emocional e o mental, e outros corpos mais além, promovendo a cura de uma forma holística, né? Quando a gente fala em dor crônica, por exemplo, como a gente disse que o corpo físico é uma projeção de vários corpos, a dor também é uma projeção de outras dores que estão nos nossos corpos sutis, né? Quando a gente fala de dor crônica e entendendo através da terapia multidimensional, a primeira pergunta que nos vem é: qual o padrão crônico que eu preciso mudar e eu não estou enxergando? Então, a terapia multidimensional, como ela trabalha nos corpos sutis, ela vai lá na causa, quer essa causa seja no corpo emocional ou em outros corpos, mas geralmente é no corpo emocional. Ela vai lá na causa curar a causa. Quando a causa é curada, automaticamente no corpo físico a doença desaparece também, porque o corpo físico é só uma projeção
desses outros corpos sutis, né? Então, a terapia multidimensional é isso, uma terapia que age de forma holística, observando o ser como um ser integral, não só nas suas partes físicas, mas em todos os outros corpos sutis, em todas as outras dimensões de existência. E a cura multidimensional, ela vai tão longe que ela cura causas acontecidas em vidas passadas, presentes, futuras, paralelas. Ela vai até um nível onde ela possa reunir todos os elementos que causaram aquele problema físico ou emocional que você expressa nesse momento e dissolvendo a causa, porque todos os que trabalham com cura multidimensional sabem e acreditam que nesse momento da Terra nós não precisamos mais utilizar desses padrões que nos levam à dor, doenças, culpa, medo. Não precisamos mais disso. Então, a cura dimensional vai lá na causa e dissolvendo essa causa para que a gente possa, como um ser íntegro e saudável em todos os aspectos, assumir a nossa missão divina ou a escolha que nós tivemos ao encarnar aqui na Terra nesse momento. Maia, uma coisa que inicialmente, já há muitos anos, mas ainda vejo que algumas pessoas são reticentes, acham estranho haver causas quando nós conscientemente dizemos que, mas eu não tenho nada, eu não tenho dor nenhuma, eu não tenho que perdoar ninguém, eu não tenho não sei o quê, mas o quê? Então, mas que causas são essas, não é? Mas há também a hipótese das nossas memórias, mesmo memórias da vida presente, não é? Que haja memórias que nós tenhamos suprimido de tal maneira devido exatamente ao impacto da dor, não é? E essas memórias, essas emoções também podem estar a afetar o nosso corpo, não é? Eu só estou... Com certeza. Porque isto não é só porque a gente não se lembra ou porque a gente não sabe, não é? Que elas não estão lá. Nós, se calhar, não as conhecemos, não as lembramos, se calhar porque o nosso corpo ou nós não estamos preparados para isso. Eu acho que começando por aí, né, como você disse, se a pessoa diz eu não tenho nada, eu estou bem, eu não sei de nada, já começa enrolando, porque não existe, todos nós temos coisas para curar, todos temos. Se não tivéssemos, não estávamos aqui nesse momento, né? E sim, as causas podem estar na vida presente, nessa que a gente entende como presente, podem estar na nossa criança, né? Causas geradas lá na nossa infância, e pode estar também na vida intrauterina. Então, não é preciso, às vezes, buscar muito em outras realidades o que pode estar causando. Muitas vezes, até já que a gente está falando de dores crônicas, como a dor crônica é uma situação bastante pesada para as pessoas carregarem, provavelmente essa memória daquilo que está causando a dor não está tão distante assim, né? Provavelmente é uma memória bem próxima, que pode ser, sim, da infância ou da vida intrauterina, ou mesmo de algum evento que tenha acontecido em sua vida presente, que você não está ligando os fatos e que acionou um gatilho dentro de você que criou um padrão. Ao criar esse padrão, você manifesta uma doença. Exatamente. E a Olívia tinha que nos vir fazer uma visita. Oi, Olívia. Tinha que nos vir fazer uma visita e a questão, e vai chegar a uma altura, eu quero partilhar por uma coisa para nós percebermos. Por exemplo, nós temos aqui, falou na criança, na nossa criança interior e nas nossas memórias, nós temos, por exemplo, eu durante muito tempo, eu adoro o meu pai, não é? Eu achava que por adorar o meu pai e por haver determinadas situações em criança, que eu não estava zangada, não é? Que eu não estava zangada, que eu não estava triste com as coisas que aconteceram, não é? Eu não estava zangada. E eu intelectualizei e eu percebi, e eu hoje consigo perceber o enquadramento que os
os nossos pais tiveram, que os meus pais tiveram, eu percebo isso tudo. Mas eu, naqueles trabalhos que nós temos que fazer, não é? Eu fui à minha criança interior e, de facto, ok, eu como adulta, eu entendo o meu pai. Mas aquela criança lá, eu quando estive a falar com ela, eu senti a dor que ela estava a sentir. Eu estava magoada, eu fiquei completamente desamparada, porque tiraram-me com uma pedra à cabeça, não é? À cara, eu fui chorar para o meu pai e apanhei ainda por cima, quer dizer, eu fiquei sem chão. Ok, não é? Mas eu naquela altura estava assustada, estava a doer, fui a chorar, eu precisava de apoio e em vez disso apanhei. Quer dizer, Apanhou mais. pessoal, nós estamos a rir, eu entendo isso, mas a verdade é que esse associado ao outro, não é? Vem criar situações que eu hoje entendo, o desamparo, a falta de segurança e aquelas coisas todas. Nós, como adultos, nós entendemos isso, ok? Tudo bem. É bom eu não tenho nada que perdoar ao meu pai porque ele fez aquilo que não há nada disso. Aquilo que não sei se eu estou a ver a coisa mal, Maia, mas a questão é que realmente eu quando eu vou lá atrás, a Maia tem uma meditação lindíssima da criança interior. E foi através dessa atenção, foi através desse trabalho. Quer dizer, encontrei realmente a minha criança estava magoada, pois claro que estava. Então ela tinha 6 ou 7 anitos, não é? Estava a contar com o pai, não é? E tirou-lhe o tapete. Pessoal, e são estas memórias que nós que significamos na altura por algum motivo, mas elas acabam por nos fazer mal. E tudo isso acaba por se ir acumulando, não é? E isso tem que ser trabalhado, Maia, não é? Isso tem que ser trabalhado. A criança interior é um ponto assim muito, muito fundamental nisso tudo. A gente está rindo, mas também se lembrando das próprias situações e das situações das pessoas que nos procuram. A maioria das pessoas que nos procuram tem essa questão com a criança interior. Nem passa pela cura multidimensional, no sentido de atingir memórias passadas, mas é apenas curar a criança interior. E aí é bom que todos tenham acesso a essa informação. Porque nós crescemos e até envelhecemos, mas a nossa criança interior ela não ficou lá no passado. Ela está aqui dentro, ela ainda vive aqui. Então, cada experiência de felicidade, tristeza, trauma, frustração que aquela criança passou é uma marca que fica na pessoa quando ela é aparentemente adulta, porque criança ela está aqui. Quantas vezes nós reagimos como aquela criança reagiria numa situação, né? Então, uma situação ligada aos pais, por exemplo, se um amigo, né, uma pessoa que tem baixa autoestima porque era rejeitada pela mãe. Então, se uma amiga, um amigo dessa pessoa fala determinada coisa em um momento que não tem nada a ver com aquela situação, vai detonar aquele gatilho nela, ela vai se sentir rejeitada e a vida vai ficar uma droga porque ela não consegue, né, sair desse bolo da rejeição. Então, o que você falou é muito certo, Ana. A gente precisa olhar para os nossos pais com a visão da nossa pessoa adulta, mas isso não é sempre uma questão racional. Né? Não adianta, você olha para o seu pai, para a sua mãe, você entende eles na sua cabeça, né? Mas o coração ele continua ferido, que é a criança. Então a gente precisa contar para essa criança o que está acontecendo e por que aconteceu. E geralmente a criança diz, a nossa criança interna, foi só isso, o negócio não era comigo, não? Então tá bom, vou esquecer. Né? Porque a criança se sente muito culpada de tudo que acontece no ambiente ao redor. Tudo para ela é culpa dela. E dependendo da orientação dos pais, isso se torna mais forte ainda. E eu vou partilhar ainda uma outra coisa, porque é assim, isto serve de gatilho, porque nós depois, na nossa vida diária, acabamos por ter muitas situações que têm a ver, por exemplo, até aqueles gatilhos, aquelas pessoas que nos fazem sentir pessimamente e que nós nos zangamos e depois, ok, de onde é que isto veio? Eu nem conheço aquela pessoa, mas de onde é que isto veio? Isto são todos aqueles gatilhos que eu fui descobrindo em mim. Eu, como digo, eu não sou especial o suficiente para ser única, quer dizer, que eu descobri em mim
ok, isto vem dali, não é? E temos que trabalhar essas questões que depois também nos vão ajudar à nossa cura. Por isso é que a terapia que eu conheço com a Maia, ok, vai fazer toda a diferença, mas nós também precisamos de entender que nós temos que fazer o nosso trabalho, não é? Porque temos os mestres que nos ajudam, fazem o trabalho deles, e depois nós, ok, estamos bons, vamos fazer outra vez o mesmo. Não é? Vamos fazer outra vez o mesmo. Ninguém toma o nosso lugar para curar alguma coisa. A gente precisa ter essa consciência. Nós estamos cercados de seres de luz que podem ser chamados de todos os nomes, seres estelares, mestres ascensionados, santos, pode colocar o nome que cada um desejar, mas são seres de luz que passaram pela fase que nós já passamos, entendem o nosso processo e estão aqui para nos ajudar. Acontece que se nós não fizermos a nossa parte, que é procurar, pesquisar dentro de nós aonde está o padrão que gera determinada coisa e fazer essa mudança conscientemente, o nosso coração vai permanecer fechado para a cura. Então, por mais que todos os seres façam tudo que eles sabem, a pessoa não será atingida pela cura. Eu posso até dar exemplos assim bem claros de pessoas que me procuram para a cura multidimensional arturiana, que não têm nenhum conhecimento de espiritualidade, mas que estão tão humildes e abertas em seus corações porque querem ser curadas, porque lá no fundo tem certeza que o ser humano está aqui para ser feliz e abundante, que a cura se dá no primeiro movimento, na primeira sessão, a pessoa já me retorna, eu estou me sentindo bem melhor, né? E nós temos casos assim de cura de câncer, de AIDS, de doenças que são praticamente incuráveis pela medicina. Por quê? Porque a pessoa foi lá, ela falou, é isso que eu tenho que fazer, é mudar esse padrão? Peraí, deixa eu ver bem isso, eu quero mudar. E existe aquela turma que fica assim, bom, deixa os arcturianos, no caso, ou a cura multidimensional, fazer por mim o que eu deveria fazer. E aí a cura não vai acontecer, porque se você não estiver participando do seu processo de autocura, não vai ter ser de luz nem cura multidimensional que possa abrir caminho dentro de você, do seu ser, para chegar lá na causa e curar, né? Então, antes de procurar qualquer terapia multidimensional, olha para dentro de si mesmo e pergunta, eu estou disposto ou disposta a mudar para que a cura aconteça? Mas essa necessidade acontece até com os químicos que nós temos que tomar para as doenças. Nós temos que tomar os químicos, mas temos que ter também a atenção certa, a atitude certa, os comportamentos certos, para que a cura aconteça. Por isso é que, se calhar, nós nunca conseguimos curar porque não estamos a fazer as coisas bem e depois estamos ainda numa dimensão que, no caso da medicina, ainda não está preparada de forma holística para nos tratar de forma a que nós precisemos mesmo que abarque os 4 corpos e que abarque, pronto, toda a dinâmica, não é? Toda a dinâmica que é preciso, até para nos ajudar a nós, para nos educar a nós, a melhor forma de nos curarmos, não é? Sim, você precisa ser, aquele que está sendo tratado precisa ser um agente ativo na cura, precisa desejar e ter muita coragem, eu sempre digo, ou alguma coragem, né, dependendo da pessoa, porque a gente vai precisar, numa cura multidimensional, olhar para nós mesmos e nos reconhecer, né? Eu não queria olhar para aquilo ali, mas se eu não olhar, eu não vou me curar. Então é preciso um tanto de coragem para você querer fazer essa passagem. É porque nós nunca achamos, exato, porque nós nunca achamos
que a culpa é nossa. Quer dizer, a culpa não é nossa, nós estamos a falar aqui de culpa, não é? Não é, Maia? Nós não estamos a falar aqui de culpa, mas são atitudes, são pensamentos, são coisas que a gente toma. São a causa. Exatamente, exatamente. Não estamos a falar aqui da culpa, estamos a falar aqui, pronto, de comportamentos, que é no fundo, são formas de comportamento, de pensamentos, de emoções, essas coisas todas, que depois causam problemas no nosso corpo. Não é? Neste caso, no nosso corpo, na nossa emoção, enfim, e depois também se projetam para os nossos relacionamentos, para todo o Sim, movimento que está à nossa volta. Não é? nas nossas finanças, nos Exatamente. nossos relacionamentos, no nosso desenvolvimento profissional, Tudo, acaba atingindo tudo. tudo, tudo. Essa é a terapia multidimensional e agora eu queria muito que nos falasse acerca desses seres, pronto, os nossos irmãos arturianos que nos estão a facilitar essa cura, que eles facilitam essa cura também, e eu aceito ou não. Sim, os arcturianos são os grandes amores aqui do meu coração e são os seres que eu acho que propiciam tudo isso que está acontecendo a nível de Maia, Shanti, de Templo do Sol, em relação a essa questão da cura, né? Os arcturianos fizeram contato conosco pela primeira vez em 2009 e já chegaram assim com um trabalho pronto. Nós do Templo do Sol não tínhamos a menor ideia do que estava acontecendo. Eu, pessoalmente, já tinha ouvido falar e lido muito sobre os arcturianos, mas nunca tinha havido um contato. Então, eles chegaram e já falaram o que era para ser, e assim foi. Então, a gente já está há 11 anos trabalhando com eles. Os arcturianos, eles são seres do planeta de Arcturus, na constelação de Bootes, que para nós é conhecida como a constelação do pastor. É um planeta, uma civilização que está dentro da nossa Via Láctea, faz parte da nossa galáxia, mas que está bem afastada do nosso Sol e do Sol central também. São seres que vivem uma consciência de sétima dimensão. Veja bem, nós, a maioria dos humanos, estamos vivendo ainda uma consciência de terceira dimensão e alguns já vivem uma consciência de quinta dimensão. O que é a consciência de quinta dimensão? É a consciência da unidade, é a consciência crística. É aquilo que Jesus tentou nos ensinar, como ser um Cristo em ação. Então, na consciência de quinta dimensão, que é aquela para onde a Terra está caminhando, nós gradativamente deixamos de pensar como indivíduos para pensar em termos do todo, né? Então, eu não importa muito se eu não estiver contida dentro de um todo. E esse todo ele precisa caminhar junto para que todos possam se beneficiar. Então, se um caminha e o outro não, o que caminhou vai ter que voltar um pouquinho para poder buscar, dar a mão, puxar e todos irem juntos. E a consciência de quinta dimensão é essa. Os seres de Arcturus, eles vivem numa consciência de sétima dimensão, que é uma consciência totalmente grupal, onde só o bem do todo prevalece. Eles são seres muito sábios e são cientistas espaciais, né? Digamos que na nossa galáxia, Arcturus seja o planeta onde mais aplica a ciência a nível multidimensional. Eles chegaram a um grau tal de unidade que eles não tinham mais o que fazer por eles mesmos e pelo próprio planeta. Eles agem mesmo com essa consciência grupal. E ficou decidido pelo Conselho de Anciões, eles são regidos não por um governo, mas por um Conselho de Anciões, que são os mais sábios dentre eles. Imagina, mais sábio do que a própria população, que já vive numa consciência de sétima, né? E eles decidiram que a única forma deles continuarem evoluindo ainda mais seria através do amor, ajudando a quem ainda não chegou àquele nível. Então, a função deles é
correr pelos planetas da nossa galáxia, os planetas que ainda vibram na terceira, quinta dimensão, e ajudar esses seres a elevar as suas consciências. E eles trabalham de duas formas, através da cura e da alta tecnologia. E essa alta tecnologia é usada também para a cura. Então, são seres extremamente benevolentes, de pura luz, e eles nos utilizam como canais para que a cura seja realizada. Porque como eles vibram numa consciência de sétima dimensão, para eles atingirem aqui, né, os corpos de quarta e terceira dimensão de humanos encarnados, eles precisam de um canal, alguém que se disponibilize a servir como canal para que as energias deles possam atravessar e atingir, no caso, o paciente. Então, alguns canais se colocaram dispostos a isso. Hoje em dia, nós estamos formando outros canais para continuar esse trabalho, espalhar cada vez mais. Então, esses são os arcturianos. Eles têm uma aparência muito bonitinha, eles são seres pequenos, de 1 a 1,5 metro, mais ou menos. Em Arcturus também tem, como na Terra, várias raças diferentes se desenvolvendo. Então, tem povos que são de um jeitinho, povos que são de outro, mas a maioria deles são esses povos pequenos, essas pessoas pequenas, esses indivíduos totalmente amorosos. Eles têm uma energia branco-azulada, a aura deles é branca com radiações azul. Essas radiações azul são justamente por causa da consciência da unidade que eles têm. E eles trabalham em conjunto, em equipes, indo lá na causa. O objetivo deles não é só a cura em si. O que os arcturianos nos dizem é: se você tem um problema físico, esse problema tem uma origem, né? Nada nasce do nada, nada acontece assim. Esse problema tem uma origem. Então, vamos lá, vamos trabalhar a causa, vamos trabalhar a origem, e esse problema vai desaparecer do seu corpo físico. E é isso que acontece. Eles trabalham a nível do corpo emocional e, se for necessário, eles vão até mais além, até a 9ª dimensão da nossa consciência, que é onde fica estabelecida a nossa mônada, para trazer essa causa à superfície, esse padrão que gerou a doença, e modificá-lo. E eles usam para isso, para modificar esses padrões, eles usam códigos, eles usam a energia cristalina. Arcturus é um planeta onde não tem água, eles não entendem muito bem essa coisa da água. É muito bonitinho isso, que eles perguntam para a gente como é que é a sensação de dar um mergulho, de beber uma água, de tomar um banho. Porque o que eles têm mais próximo da água em Arcturus é o cristal líquido. Então, os cristais que a gente tem aqui na Terra, sólidos, aparecem em forma líquida em Arcturus. E eles trabalham com essa energia cristalina. Então, durante a cura multidimensional arcturiana, a gente trabalha bastante com cristais. Os cristais fazem com que a energia, o padrão energético que precisa ser mudado, venha à tona. E eles trabalham também através de códigos. Esses códigos, hoje, eles são visíveis em vários pontos do planeta Terra, pelo ar, né? Que foram os desenhos nas plantações que eles deixaram, e vários outros desenhos, não só códigos, outros também, sinalizando para a humanidade que é um momento de mudança, e esses códigos, ao mesmo tempo, para quem observa esses códigos, eles fazem um efeito de fazer essa mudança de consciência dentro da pessoa. Então, quando você está trabalhando com a cura arturiana e um determinado código a pessoa que está se tratando, esse código vai lá acionar o tal gatilho que a gente falou anteriormente, para que o padrão venha à tona e seja curado. Então, são códigos que trabalham no nosso inconsciente, trabalham na nossa psique, desfazendo padrões que já não nos servem mais nessa altura da nossa vida. Maia, deixe-me só
quando falou que eles trabalham nesses gatilhos, portanto, pode haver nessa altura uma, digamos, uma exacerbação de emoções para elas serem curadas, certo? Ou seja, as emoções têm que vir à tona para nós as consciencializarmos e curar. É isso que está a dizer? Sim. A nível pessoal e a nível planetário, sim. Os arcturianos, eles trabalham, embora eles atendam individualmente, o objetivo deles é chegar à ascensão planetária. Então, eles querem atingir toda a humanidade. Eles fazem isso porque a gente sabe que quando um desperta, outros despertam também. E cada um que desperta vai despertando pessoas à sua volta, e esse todo vai acabar transformando o planeta. Como acontece na Terra, no planeta, a gente está vendo isso claramente nesse momento da história da humanidade. Muita coisa está vindo à tona, coisa que poucos sabiam, a maioria tentava fingir que não estava vendo, e que agora não tem como fingir que não está vendo, porque estão na nossa cara. Você precisa olhar para essas coisas. A nível mundial, eu estou querendo dizer. Quando essas coisas vêm à tona, essas energias, digamos, contrárias, né, vêm à tona, e a gente olha para elas, é o momento em que elas podem ser curadas. Então, para que uma energia seja curada no planeta, então ela vem à tona. Então, se a gente precisa, só dando um exemplo para as pessoas entenderem melhor, se o que está impedindo a Terra de fazer a sua mudança de consciência é uma energia como a corrupção, é apenas um exemplo, no mundo inteiro essa energia vai vir à tona para que a gente olhe e ela seja curada. Então, a partir do momento que você vê, você pode dirigir para a luz. No tratamento pessoal é exatamente a mesma coisa, tá? Com raras exceções, existe aquele momento em que todo aquele padrão que a pessoa deseja se libertar para se curar, ele vem à tona. É um processo rápido, não é uma coisa que fica ali dias, não. É um processo rápido. Mas você precisa olhar para isso tudo, quando vem à tona, não com os olhos da vítima. Olha, eu estou me tratando e olha o que acontece. Não com esses olhos, mas com os olhos. Então é para isso que eu preciso olhar. Estou olhando. Vamos ver agora. Olhar como se, para essas energias que estão vindo à tona, com o olhar do observador e não como a vítima. E aí sim, os arcturianos poderão, através da cura multidimensional, pegar essas energias e transmutar, dissolver. Por isso nós falamos que quem se submete ao tratamento precisa estar disposto a mudar, porque coisas virão à tona para que sejam olhadas e transformadas. Qualquer pessoa pode ser submetida ao tratamento da terapia multidimensional. Qualquer pessoa. Eu estou a falar por causa Mas de tem que... crianças e essas coisas que têm que estar conscientes de. Imagine! Sim. Você não pode, por exemplo, agendar um tratamento para sua filha ou para um parente seu. É preciso a autorização da pessoa para que esse trabalho aconteça. Né? Então, se você fica na dúvida, não sei por causa disso ou por causa daquilo, é melhor não fazer, porque é preciso que você esteja comprometido, comprometida com esse processo de cura. Autorize, né? Nós temos um plano divino. Esse plano divino, ele não é pré-determinado. Não teve um ser que chegou e falou: olha, sua vida vai ser assim, assim, assim. Não. Nós escolhemos o nosso plano divino para uma determinada vida, né? Então, eu escolhi ser Maya Shanti e fazer o trabalho que eu faço. Se em algum momento algo me impede de fazer esse trabalho, que eu sei que eu tenho que fazer, eu preciso parar e olhar para isso, né?
Então, às vezes a gente traz conosco tantas coisas da infância, da vida intrauterina, de vidas passadas ou paralelas, que a gente não consegue cumprir aquele plano que nós mesmos arranjamos, né? Então, você vem aqui para cumprir uma determinada tarefa e não consegue, porque está presa em coisas que não estão deixando você caminhar, né? E esse é o momento, porque agora a gente tem consciência que se a gente sai desse planeta, faz a passagem, né? Retorna lá para a nossa origem, sem ter curado essas coisas, não tem outra maneira de curar senão repetir a experiência. E nós não temos mais tempo para isso. Nós não queremos mais repetir experiência nenhuma. A gente quer caminhar e ir adiante. Pois é. E é essa consciência que nós também precisamos ter, não é? É que, como a Maia disse logo de início, nós somos seres espirituais, uma experiência física. Há sempre essa questão realmente que nós estamos aqui num processo, portanto, não é? Se bem que eu digo que eu pessoalmente, eu gosto muito, apesar de tudo, eu gosto muito da experiência que estou a ter aqui na Terra, não é? Agora, porque eu não sei tudo, se calhar, não é? Agora que tenho um chamado, eu considero que isto é um chamado para todas estas coisas, e é isto que nós precisamos saber como seres humanos, não é? É isto que nós precisamos saber como seres humanos. E é estas coisas que nós precisamos ter em atenção. Só que, Maia, aquilo que nós vemos no dia a dia é que realmente as pessoas estão presas no lado de fora, não é? No que está a acontecer do lado de fora e é o que está do lado de fora, e nós esquecemos que do lado de fora é o reflexo do lado de dentro, enquanto seres individuais e coletivos. Né? A Maia há pouco falou em termos de coletivo, em termos de espécie, mas aquilo que está a acontecer é exatamente o reflexo nosso, interno, enquanto espécie. Não é, Maia? Portanto, escusamos de estar a apontar dedos, seja a que for. Portanto, nós temos que ter essa percepção. E isso só muda quando cada um de nós tomar a decisão, perceber isso e tomar a decisão também de mudar, não é? Muito interessante, é muito bom você ter falado nisso, porque nós precisamos assumir a responsabilidade sobre tudo, né? Quando a gente fala que a gente precisa estar aberto para a cura e aceitar isso quer dizer que eu vou assumir a responsabilidade pelo que eu contribuí para a minha própria doença, né? E nesse aspecto, a cura multidimensional ela faz com que nós saiamos da vitimização. Não, eu estou passando por isso porque eu escolhi esse padrão. Então, a gente precisa trazer a responsabilidade para nós. E, a nível mundial, é a mesma coisa. Então, o que a gente está vendo, como a Ana falou, fora, a gente precisa ter duas atitudes. Uma é olhar para o que está acontecendo fora e saber que é responsabilidade nossa também. Qual a responsabilidade que eu tenho sobre isso? Porque nós somos uma família humana e nada do que acontece na África Oriental passa despercebido aqui onde eu estou. Nós agimos como um, né? Por isso estamos todos juntos, tem um motivo para estarmos todos juntos neste momento do aqui e agora. Então, tudo que a gente está vendo acontecer, a humanidade adoecendo, eu acho que a primeira pergunta é: qual responsabilidade eu tenho nisso? Né? Porque a maioria das pessoas também está doente, de uma coisa ou de outra, mas está. E a segunda coisa é de que forma, uma vez que eu sei que eu tenho a responsabilidade sobre isso também, mas que no momento eu não posso agir concretamente aqui no mundo físico para mudar essa realidade, de que forma, então, eu vou deixar que isso me atinja como ser espiritual que eu sou? Porque se eu assumo a responsabilidade, mas abro mão de me envolver emocionalmente com tudo que está acontecendo, eu abro mão,
Eu não preciso me envolver emocionalmente, apenas assumir a responsabilidade. E aí você começa a ver o que está acontecendo no mundo de duas formas, ou como um retrato do que está acontecendo dentro de você, ou como a forma que você está vendo o mundo. E a gente pode mudar isso, né? A gente pode escolher de que forma a gente vê o mundo. A gente pode escolher, no meio de tudo que está acontecendo, ser a ilha de luz, a ilha de serenidade, onde outros podem vir e se banhar nessa luz, nessa serenidade, e não ser e estar misturado ao todo a nível de emoção. Dá para entender o que eu digo? É Exatamente. estar apenas responsável, assumo minha responsabilidade sobre isso, que está acontecendo fora de mim, mas eu não vou me envolver com isso, porque não é esse o mundo com o qual eu quero me envolver. O mundo com o qual eu quero me envolver é um mundo de saúde, amor, paz, serenidade. E a partir do momento que você decide isso, o que você cria à sua volta é saúde, amor, paz e serenidade. E aquilo passa, é como se a gente estivesse assistindo a um filme. Tudo bem, eu sintonizei aquele canal para assistir aquele filme, fui eu que sintonizei. Mas eu sei que é um filme, vai passar. Exatamente. E onde? E é como se fala exatamente em muitas vezes na física quântica, onde coloca a atenção, não é? Onde você vai colocando a sua atenção, é quando vai a sua energia e quando vai a criar aquilo que realmente quer. Portanto, é uma questão de Exatamente. nós escolhermos aquilo que nós queremos. Maia, e nós estamos a chegar aqui também ao fim, aqui ao limite da nossa conversa, que tem mais uma conversa fantástica, portanto, a cura multidimensional, portanto, é exatamente isto, abrange tudo, não é? Abrange tudo. Antes de terminar, Maia, eu quero agradecer e queria só que deixasse aqui uma mensagem, se calhar, apesar de tudo que já foi dito, que partilhasse aqui uma mensagem para quem nos está a acompanhar. Engraçado, de repente veio Gandhi na minha cabeça, né? E claramente assim, e ele falava uma coisa que muita gente conhece, já leu, já ouviu, seja a mudança que você quer ver no mundo. Eu acho que isso é de estudo. Não apenas ouvir o que isso, seja a mudança que você quer ver no mundo, não apenas ler, mas ser. O que é isso, então? O que é ser o que eu quero ver no outro, o que eu quero ver no mundo? E a partir do momento que você decide ser o que você realmente é, porque, meus irmãos, nós não estamos aqui manifestando uma realidade física com um corpo que pode se quebrar, envelhecer, adoecer. Não é por um acaso, é por uma escolha. E da mesma forma que a gente escolheu, a gente pode reescolher, né? Então, agora, eu quero ser o oposto disso. Eu quero ser a saúde, eu quero ser tudo de bom e eu quero ser feliz e abundante em todos os sentidos, né? Inclusive com abundância de saúde. Nós temos o direito hereditário a isso, porque nós somos filhos e filhas da fonte que nos criou. Então, a gente tem direito a essa abundância em todos os sentidos da nossa vida. Então, eu sempre digo, a autoanálise é a melhor disciplina espiritual que existe. Parar 5 minutinhos e pensar o que eu quero projetar para que o mundo possa ser a realidade que eu quero ver nele. E fazer a mudança necessária, estar disposto a fazer. Porque a partir do momento que você se abre para que a mudança aconteça, ela acontece. Né? E você começa a ter as percepções que nunca teve antes. É porque de facto a responsabilidade é nossa, que mais uma vez dizemos, não é, nós estamos a falar aqui em questão de culpa, mas é exatamente aqui em questão de responsabilidade mesmo.
e vem aqui muito aquele conceito de não faças ao outro aquilo que não queres que façam a ti, não é? A Maia falou nesta fase do Gandhi e acaba por ser a mesma coisa. Se nós queremos que o mundo mude, não é? Como é que ele pode mudar se nós não Não mudamos? mudamos. Não é? E se nós não mudamos, para além de manter as dores que nós continuamos a ter um perfil doentio, afetamos as pessoas que estão à nossa volta, que por sua vez afetam as outras, quer dizer, acaba por ser um ciclo vicioso, não é? Por uma questão de responsabilidade nossa. E Maia, realmente é a partir do momento que nós tomamos a decisão de mudar, tudo começa a mudar mesmo. A grande dificuldade é tomar essa decisão. Exatamente. Só precisa de um pouquinho de coragem. Coragem de olhar para você como você realmente é, a partir do que você manifesta, né? Nessa vida aqui e agora. Reconhecer isso. Dá trabalho, dá um pouquinho de trabalho, sim. Mudar não é fácil, é como abandonar um vício, né? Que você está acostumada a repetir. É um hábito. Então, não é fácil, não vou dizer que é fácil, mas eu posso dizer que é extremamente prazeroso no momento em que você consegue fazer essa mudança e olhar para o outro lado, porque aí você vai ver. Nós não falamos aqui numa coisa que tem a ver com a aceitação, Maia, porque nós precisamos saber aceitar também onde estamos para podermos passar a essa mudança, não é? Porque se nós não Sim, soubermos onde estamos e se não conseguirmos aceitar, como é que nós vamos conseguir fazer o resto? isso mesmo, mas para a gente aceitar, a gente precisa reconhecer primeiro, né? Porque você vê, assim, pessoas que estão arrancando todos os cabelos de tantos conflitos internos, mas que não querem olhar para isso. Então, a gente primeiro precisa fazer essa autoanálise que eu falei. Vamos reconhecer onde é que eu estou no meio desse mundão de Deus. Como eu estou me posicionando, porque a gente fala tratar o outro, como você falou, como a gente queria que nos tratasse, e a gente está se tratando bem, a gente está se dando aquele abraço, fazendo aquele carinho, né? E no momento que a gente olha para nós e a gente vê a verdade, a gente precisa ter compaixão, assim como a gente tem do outro. Então, o ditado agora mudou. Faça você mesmo o que você faz com os outros. Faz para você. Se dá o carinho, tenha compaixão pelos seus erros, pelas coisas defeituosas, entre aspas, que você pode estar manifestando. Porque a partir do momento que você olha para elas, você diz, tudo bem, é isso? É responsabilidade minha, vou mudar. Qual o caminho que eu posso percorrer para que essa mudança aconteça? Quem pode me ajudar? Né? Mas você primeiro tem que olhar para tudo isso. E aí vem a aceitação. A gente se coloca exatamente no nosso lugar. No lugar que a gente tem no tempo e espaço. Né? Quando a gente se aceita, tá bom, é isso, estou aqui. Estou aqui, mas estou disposta a que seja diferente daqui para frente. Exatamente. É desconfortável, mas é assim, nós começamos a ver partes de nós que nós nem sequer sabíamos que existiam. Nós começamos a perceber que somos capazes de coisas que nem sequer sabíamos que éramos capazes, não é? E de coisas que a gente não queria ser capaz também, né? E a gente não quer olhar. Mas a mudança acaba... Pronto, porquê? Porque envolve crescimento, não é? Envolve crescimento, nós acabamos de ficar e é como a Maia diz, acaba por ser muito prazeroso porque nos empodera novamente um poder que nós achávamos que não tínhamos. Não é? Um poder que nós achávamos que não tínhamos. Exatamente. Maia, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite de estarmos aqui de novo à conversa. Eu espero que você aí desse lado tenha conseguido, que nós tenhamos conseguido passar a mensagem do que realmente é esta forma, esta terapia, e de que forma nos pode ajudar. Mas é assim, só depende de cada um de nós.
não é? Não há nada, nem ninguém que venha fazer aquilo que nós não somos, nós não queremos fazer, não é? Não há nada que nem ninguém que venha fazer aquilo que nós não queremos fazer. Portanto, e não adianta depois lamentarmos, ficarmos tristes, apontarmos dedos ao outro, porque a responsabilidade não é do outro, a responsabilidade é nossa. Ok? Portanto, dito isto, Maia, mais uma vez, namastê. Obrigada a você que esteve aí desse lado também a ouvir-nos e até à próxima. Tive aqui deste lado a Olívia, que não queria estar a ouvir, e agora tem a Maia ali. Nós estamos muito bem rodeados. Estamos muito bem rodeados. Obrigada, Maia, mais uma vez. Até uma próxima. Obrigada.